Fala mais. 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 Fala mais. Sintraceb. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Fala Mais Sintraceb, que é mais um espaço que o sindicato encontrou para que a gente possa conversar um pouco sobre as demandas da categoria, demanda do serviço público, também trocar um pouco de informação referente a várias outras temáticas que fazem sentido na nossa vida funcional como servidores públicos aqui do município de Blumenau. Além da nossa programação de rádio, nós também teremos esse formato de bate-papo e sempre com a proposta de uma entrevista, de uma conversa, para que a gente possa trazer o máximo de informação possível à categoria. Então, eu sou a Geice, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, curtos, estou vestindo uma camiseta de lã colorida. Aqui, nós vamos falar especificamente hoje, na abertura desse Fala Mais Sintraceb, sobre a questão dos aposentados, que a gente recebe muito, né? E os aposentados? Eu acho que nada mais que justo nós iniciarmos trazendo mais uma resposta a esses trabalhadores que fizeram tanto pelo serviço público e que continuam vinculados à entidade sindical e que temos demandas específicas dessa categoria e que merecem um programa especial para que a gente possa dar essas devolutivas. E para compartilhar comigo essa abertura desse programa, né, estamos aqui com o Sérgio, que é ex-coordenador Sintraceb, hoje diretor financeiro, que tem uma caminhada dentro das discussões do Instituto Próprio de Previdência, e o nosso tão querido Antônio Marchiori, né, que todo mundo tem acompanhado, é um dos advogados que está na linha de frente aí de todas as lutas no judiciário referente à questão dos aposentados também. Então, eu acho que para a gente começar, eu tô sentindo falta do Júlio nessa introdução, né, porque a gente é tão acostumado com ele, mas a gente vai se adaptando. Doutor Antônio Marchiori, seja muito bom começar pelos convidados, né, seja muito bem-vindo a essa primeira programa do Fala Mais Sintraceb. O prazer é meu, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Antônio Marchiori, sou advogado, tenho 63 anos, calvo, para não falar careca, um homem branco, de cabelos grisalhos, uso óculos com armação cinza, eu creio que seja assim, e estou vestindo uma blusa de azul marinho. Sérgio, seja muito bem-vindo nessa nossa estreia do Fala Mais Sintraceb. Que orgulho, né? O programa sim. Fala Mais Sintraceb. Eu brincava no último programa de rádio, não deixa o Sérgio falar, porque se o nome do programa é Fala Mais, o Sérgio já fala pelos cotovelos. Aí o primeiro programa quem tá? O Sérgio. Não, a gente já criou um programa específico para tu poder contextualizar, sabe, Sérgio? Vamos tentar contextualizar de forma resumida. Sou um homem de 1,80 m, tenho cabelos grisalhos, moreno, uso um óculos de grau com armação cinza e estou usando uma camiseta com punho cerrado nas cores do arco-íris, escrito Serviço Público, a gente que faça uns caracteres brancos. É isso aí. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre a questão das aposentadorias, dos aposentados, eu acho que a gente pode iniciar falando um pouquinho, né? Já que a gente fez um programa pro Sérgio poder falar, o Fala Mais Sintraceb, brincadeiras à parte, mas só a gente podia trazer um pouquinho do contexto histórico, né? Dessa luta que nós temos, né? Histórica pelo direito à aposentadoria e também pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras aposentados e ativos também que lutam, né, pela vida financeira do nosso instituto, que briga pelo direito de uma aposentadoria digna, né? Acho que talvez tu trazer um pouquinho dessa introdução histórica, acho que é importante para a gente começar a responder as perguntas que vão ser feitas a partir das demandas dos próprios aposentados que vão participar hoje com a gente no programa. Quando tu levanta essa bola, né, Geice, desse questionamento, e que bom que o doutor Antônio está aqui. O doutor Antônio, grande parte dos aposentados e aposentadas e uma fatia do povo da ativa sabe que o doutor Antônio ele participou da construção do SBLU, né? E me sinto muito à vontade, porque tenho aprendido muito com o doutor Antônio ao longo da história, né, o que foi a construção do SBLU. E daí tu levanta a bola para falar um pouco sobre o contexto histórico. Eu falo um pouco, mas quero pedir para que o doutor Antônio, além de me corrigir, que faz parte da conversa, também trazer aí um pouco
desse entendimento, né, de quem viveu a construção do Instituto Próprio de Previdência. Das experiências vividas até aqui, né? Nossa, dessa construção. Deve ser pouquinha. Bem bastante. Que eu queria, né, eu tenho falado, e a equipe do Sintra-SEB, Geice, doutor Antônio, na última visita que nós fizemos no local de trabalho, a frase que a equipe do Sintra-SEB fez para mim foi que eu me emocionei e acabei extrapolando. Nós tínhamos 20 minutos para falar naquela unidade. Nós falamos 3 horas sem parar. Adentramos a hora do meio-dia e quando a gente se deu conta, já era 12:30 e estava lá falando ainda. E o assunto foi o SBLU. O Sérgio se emocionou e não parava mais de falar. Então, se der brecha, né, o programa vai ultrapassar 3 horas. Mas tentar fazer um recorte. Só para te dizer que tu levou quase 1 minuto para falar isso. Das polêmicas, né? Eu queria trazer algumas coisas do ponto de vista polêmico, né? De que é normal se trazer quando se discute SBLU, aposentadoria. Primeiro é entender, processo de construção de luta da aposentadoria, ele se dá para garantia, e o doutor Antônio fala com mais propriedade, para garantia do aposento, né? Aprendi com o doutor Antônio sobre a história do aposento, mas para garantir que quando eu cumprir as minhas obrigações, tempo de contribuição, idade, eu possa ter dignidade lá durante o meu aposento. Mas essa construção histórica no país, que se dá com muita luta, foi pensando em várias fontes de financiamento para garantir esse fundo, pensando no regime geral, né? Regime geral de previdência. Tinha tanto dinheiro, eu vou falar de uma forma mais prática de se compreender, tinha tanto dinheiro para esse fundo de previdência que lá na sua criação ficaram bestificados. Tinha as fontes de financiamento, que é o percentual da alíquota do trabalhador, do patronal, e tem outras fontes de financiamento do regime geral. E o que se faz? Começa a se construir muitos hospitais pelo país. Sabia disso? Sabia, né? Eu estudioso sobre o assunto, né? Então, começa a se fazer hospitais no país, começa a se fazer isso com o dinheiro que era desse fundo da Previdência. Da Previdência, lá atrás. Quando começa a história da Previdência, né? Que é o tripé da Previdência Social, da Seguridade Social, que tem a saúde, tem a Previdência e a assistência dentro desse tripé. Mas tinha tanto dinheiro, eles sabiam o que fazer, né? Com tanto dinheiro, praticamente todas as santas casas do país foi construído com dinheiro da Previdência, por exemplo, né? E pontes, se usou o dinheiro da Previdência, revelia. Hoje, o caos que se estabelece no debate nacional falta dinheiro para a Previdência, não se pode fazer tal coisa por conta da Previdência, não se pode fazer tal coisa por conta do INSS, né? Não pode aumentar o salário mínimo por causa vai quebrar o INSS. Aí, fazendo um recorte histórico, nós temos os regimes próprios de Previdência, que é destinado à construção de regimes próprios para os servidores públicos, né? E Blumenau acaba tendo a construção do SBLU lá em 2000 para 2001, e quando se constrói, e daí eu quero trazer uma questão polêmica na cidade, é que quando se constrói o SBLU, não se tinha dinheiro para aportar, o município não tinha, a FURB tinha, o município não tinha o dinheiro para aportar, e daí se faz um plano de custeio já com uma dívida. Mas por que não se tinha o dinheiro do fundo para a construção, para o início do regime próprio de Previdência? Porque o SASSE, e daí ninguém conta essa história, eu acho que isso tem que ficar registrado em algum lugar, o SASSE usa o dinheiro do fundo para dar um aumento para o servidor. Então ele queima a reserva do fundo
Lá no período Que era uma do Victor prática Sassi, que era feito o regime geral, constrói coisa tinha com dinheiro da no Previdência. fundo, usa o dinheiro do fundo para outra finalidade, que não é previdenciária, Sim. e depois vê o que faz, né? E daí, quando se constrói os Blue, bom, tem que fazer um plano de custeio. Daí o Marchiori pode falar com mais propriedade sobre esse plano de custeio. Dentro desse plano de custeio, do regime próprio de previdência, tem duas fontes de arrecadação, a patronal e a do trabalhador e da trabalhadora. E daí, no início, tinha um plano de amortização da dívida. Lá em 2010, no João Paulo... Me corrige, né, por favor. Em 2010, o João Paulo Caran Kleinobing cria, então, uma outra forma dentro do plano de custeio, que é a alíquota especial. E começa a alíquota especial, se eu não me falha a memória, em 5%. Para ir aumentando gradativamente, ao longo dos anos, essa alíquota especial como uma amortização da dívida. Uhum. Ele converte o que antes era parcelado e grampeado no fundo de participação do município. Esse recurso era grampeado, né, até 2010. Então, para descolar desse grampo, se cria a alíquota especial, e essa alíquota especial, então, ela fica patinando, fica um looping ali patinando em 5% em mais tempo do que deveria. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui, né, que não é tão absurdo. 2006 a 2011 teria que ter subido 1%. 2012, assim sucessivamente. Sim, E não aconteceu, ficou patinando no 5, depois ficou patinando no 6, depois ficou patinando no 9. Essa alíquota especial, como uma forma de pagar uma dívida histórica que tinha antes da construção do Instituto. Eu quis fazer aqui uma síntese, Geice, porque as pessoas falam mentiras sobre essa dívida do SBLU. Então, porque quando a gente trouxer aqui para a mesa que nós estamos com um déficit de 4 bilhões, vai voltar. Mas foi quem construiu o SBLU. Não. Então, só para a gente sintetizar, o SBLU foi construído, ele surgiu em que ano? 2000 para 2001. 2000, né, Marcelo? 2000. 2000, né? Uhum. E aí o Sassi usou o dinheiro do fundo? Antes disso. Em 99. Não, antes disso. Antes disso? Antes disso. Antes disso. Isso é importante porque... Antes de 97. Para a gente que está iniciando no serviço público, é importante a gente entender essa construção e entender esses períodos também, né? Mas isso acontece na FURB também. Não. As primeiras aposentadorias foram dadas aqui por ordem judicial e eram servidores da FURB. E a partir daí a FURB cria um fundo específico para isso. Ela deveria ter aportado o dinheiro desse fundo de uma só vez. Aliás, a primeira lei que tratou da fonte de custeio previa isso. E depois a FURB consegue financiar o seu passivo em 300 meses, tanto quanto, da mesma maneira que o município financiou um passivo que já existia, né? Esse fundo não começa do zero, ele começa já sendo financiado a longuíssimo prazo, né? Então, isso precisa ficar, essa história precisa ser resgatada para entender por que chegamos aqui. Por que tantas reformas, né? E por que tantas reformas? Isso não é uma coisa que atinge só o regime próprio de previdência, o regime geral também. Nosso sistema é um sistema de repartição, né? E solidário. Importante trazer isso. Ele é repartição e solidário. Portanto, nós temos dois fatores aqui que acabaram dificultando as coisas para esse modelo. O primeiro, que o Sérgio já mencionou, é que a expectativa de vida subiu, né? Graças, em boa medida, à ação abnegada dos servidores do SUS, de todo mundo que trabalha no serviço público, né? E essas políticas públicas, elas fizeram com que a expectativa de vida do brasileiro, felizmente, fosse maior, né? E a segunda é a diminuição dos contribuintes. É por isso que os aposentados foram chamados a contribuir em 2003, numa reforma da Previdência que foi feita pelo Congresso Nacional. Eles foram chamados a contribuir também dentro do aspecto da solidariedade, né? Embora muitos deles já tivessem contribuído a vida inteira. Né? Mas isso afetou indistintamente todos os servidores públicos, né?
desde um servidor municipal até federal, dos 3 poderes. Então, é por isso que o sindicato tem, ao longo de toda essa jornada que eu acompanho aqui, se debatido muito mesmo, e com razão, contra aquilo que nós chamamos de terceirização, não é? Que é a contratação direta ou indireta de servidores para substituir servidores de carreira. Toda vez que você faz isso, o recurso que poderia e deveria aportar aos cofres do SBLU, ele migra para os cofres da União. Né? Isso vai causando mais e mais dificuldades para o Instituto Previdenciário, que vejam bem, hoje, quais são os benefícios que ele oferece, além da aposentadoria? Creio que seja só esse. E a pensão. E a pensão. Sim. Porque até o que é parte de licença de tratamento de saúde hoje acaba vindo para o município, né? Que antes era com o SBLU. Exatamente. Então você tem um aumento da arrecadação e uma diminuição constante dos benefícios previdenciários. Isso é um sinal perigoso, né? Todos nós precisamos ficar bem atentos aí. E não precisa nem ser muito entendível de previdência para entender que a matemática não vai fechar. Não vai fechar. Se eu estou só retirando dinheiro de um fundo e eu não estou colocando dinheiro, né? É uma conta, é um orçamento simples de entender que não vai fechar. Eu vou colocar aqui uma ideia que eu compartilhei com os meus alunos, apenas para reflexão, não só dos servidores aposentados, mas também de todos nós, né? Talvez o problema da Previdência seja resolvido de uma vez por todas no Brasil, quando nós tivermos um sistema único de previdência, colocando debaixo do mesmo regime, sob o mesmo guarda-chuva, um juiz de direito, um promotor público, um professor, um militar, sabe? Sujeitos à mesma base contributiva e todos solidariamente repartindo o ônus desse regime. Porque algo muito importante que não deve ser perdido de vista aqui. A Seguridade Social é direito fundamental. Quando nós falamos de direitos fundamentais, a gente pensa na liberdade, na vida. Não. É na possibilidade, nesse caso, de terminar a nossa existência, que é finita, nós sabemos, de forma digna, né? De forma tranquila, sem o sobressalto de saber se vai sobrar dinheiro para comprar remédio no final do mês. Isso quando teve a reforma da Previdência aqui, a gente acabava discutindo um pouco, né? E trazendo alguns exemplos, assim, para quando a gente fazia discussão com os servidores, de que nós temos dados de. Vou pegar o exemplo do Chile, né? Que tem um alto nível de suicídio de pessoas idosas, porque eles contribuem para né? A lógica deles, eles botam o dinheiro num fundo privado. O fundo privado te paga até que chegou a tua vez. Acabou o teu dinheiro não é solidário. O sistema da capitalização. Capitalizou, acabou a tua capitalização. Se tu viveu mais do que tu pagou, vou fazer bem entre aspas, né? Tu pagou pra ter dinheiro, acabou teu dinheiro. E aí as pessoas entravam num lugar de que elas não tinham um mínimo de dignidade para ter dinheiro para alimentação, enfim, para sobrevivência, remédios e tal, e acabavam se suicidando porque não tinham mais como sobreviver. Né? Acho que o ponto que tu traz dessa questão dessa responsabilidade do direito dessa aposentadoria digna, ele é importante ser colocado sobre a mesa, porque se a gente não tratar com a perspectiva de médio e longo, bem a longo prazo também, o Brasil não vai se distanciar da realidade do Chile, de ter pessoas idosas que não vão ter não vão ter como sobreviver. Isso tudo, enfim. Eu ia fazer um recorte aqui, depois as meninas cortam, porque eu já ia lá pro Elon Musk, que tá que é o primeiro cara que tem 1 trilhão de... Mas quem assessorou o governo do Chile nessa ideia mirabolante foi um senhor chamado Paulo Guedes, da Escola de Chicago. Que foi quem foi o mentor dessa reforma da Previdência que aconteceu aqui no Brasil. A última. E daí, fazendo um pouco desse recorte todo, eu acho extremamente importante isso que nós trouxemos, aí, esses elementos que nós trouxemos, mas daí fazendo um pouco mais de recorte na história, né, trazendo aí, aproveitar que o doutor Antônio levantou a bola do Paulo Guedes, a gente chega com uma reforma da Previdência que culmina, né, com a emenda constitucional 103, que nós temos na mensagem do Paulo Guedes encaminhado para o Congresso Nacional, falando exatamente esse entendimento que ele tinha de previdência, que é o do Chile. A mensagem, se pegar a mensagem lá, tu entende
perfeitamente que o objetivo é esse, né? Essa emenda constitucional, ela autoriza os estados e municípios, nos seus regimes próprios, a fazerem a reforma. Ele não impõe. No entanto, ele fala que quem tem déficit atuarial precisa ficar esperto e tomar medidas. Sim. A emenda constitucional traz isso, né, doutor Antônio? Olha, aqueles que não têm déficit atuarial, segue o baile. Né? Fica à vontade de seguir o baile. Se quiser adotar a emenda constitucional 103, adota. Se não quiser, segue o baile. Agora, quem tem déficit atuarial, fica esperto, recomenda-se adotar aí os critérios apontados na emenda constitucional 103. O município de Blumenau, no entanto, faz o quê? Usa de forma... Eu sou, às vezes, um pouco categórico, deselegante em dizer mentiram descaradamente na imprensa. O governo municipal mentiu na imprensa dizendo, não, tivemos que fazer porque a reforma da Previdência, a emenda constitucional. Nós tivemos que fazer por conta da emenda constitucional. Não, eles não tiveram que fazer uma reforma da Previdência no município porque a emenda constitucional foi impositiva. Eles fizeram porque eles aproveitaram a emenda constitucional para poder limpar um pouco da lambança que a gestão faz com uma dívida que tem com o trabalhador. E daí eu quero falar um pouco sobre esse déficit atuarial. O doutor Antônio traz um elemento aqui. Olha, um dos elementos que ajuda a elevar o déficit atuarial é a longevidade. É um elemento. Então, nós se discutiu desde a criação do SBLU, o 8%, não era 8%? A discussão na criação do SBLU, da alíquota para o trabalhador e para a trabalhadora, se elevou para 11%, e com a emenda constitucional, sem discutir com a categoria, embora o sindicato tenha feito um bom embate para que tivesse discussão, para que apresentássemos proposta para equacionar o déficit atuarial, mas o trabalhador foi imputado a ele subir de 11% para 14%, a alíquota de quem está na ativa, detalhe, né? Desculpa. E, no entanto, o sindicato disse, olha, não é por aí, porque se tem o déficit da natureza que tem, grande parte desse déficit, o culpado é a gestão. Então, a gestão tem que assumir o maior compromisso, e não o trabalhador e a trabalhadora. E é esse o debate que o sindicato queria fazer na reforma. Que precisávamos fazer uma reforma, nós já vimos falando sobre isso, né, doutor Antônio? Todas as meses de negociação nós falávamos, com a alíquota especial subindo nas alturas como estava se apontando, nós já estávamos falando, desde 2010 nós estávamos falando, olha, esse plano do João Paulo, da alíquota especial, da forma como estava apontado e da forma como estava se tratando ele, ia ser impagável. Nós já falamos lá atrás, mas nós queríamos apresentar a proposta e não foi nos permitido isso. Não foi permitido discutir minimamente, né? Na base da porrada, desculpa a expressão. Foi isso, eu levei porrada. Aí vem a reforma da Previdência aqui no município, que, né, traz um prejuízo para os trabalhadores que estão aposentados e se aposentam, que é a questão dos 14%, que não foi se dado possibilidade nenhuma de diálogo e de conversa para achar um caminho, vamos lá, menos doído no lombo do trabalhador, porque o caminho sempre mais fácil é o caminho de que o servidor vai ter um prejuízo, né? Vocês estavam comentando sobre a questão tu estavas comentando da questão do regime geral, que usavam para fazer hospital, pontes, até hoje não mudou, né? Porque com os parcelamentos e reparcelamentos, nada mais é do que eles pegarem um dinheiro que era do Instituto, parcelar em 409 mil vezes, e aí deixar de aplicar aporte para o Instituto para poder fazer qualquer outra coisa que o município, fazer obra, enfim, fazer outras demandas, né? Não mudou muito os modos operantes, né? Só vai se aperfeiçoando, parece, né? Tipo, não tão explícito, né? Não vamos lá construir uma ponte, mas vamos parcelar aqui para eu ter fluxo de caixa. Não foi tirado o dinheiro daqui para botar aqui, né? Para fazer a obra, mas não se botou no fundo para fazer a obra. Isso. E quando a gente fala sobre a questão do parcelamento, que eu acho que é importante a gente ir amarrando para a gente poder responder as perguntas dos aposentados, quando fala a questão dos parcelamentos, é importante que uma coisa a gente precisa frisar. Quando a gente diz que o município não paga a sua alíquota, né, a sua parte ao Instituto e que, enfim, precisa reparcelar, não é sobre o que é descontado da nossa folha de pagamento.
né? O que é a minha parte desse tripé, ela é existente, né? Eles descontam da minha folha e Dos vai lá para aposentados também. dos aposentados também, e Pensionistas. vai lá para o instituto. O que o município parcela e reparcela é sempre uma dúvida bem recorrente, assim, sabe, doutor? Uhum. O que o município parcela e reparcela é a questão do que o município, a parte do município com o instituto. A nossa parte, que já é tirada direto em fonte, essa tá transferida, organizada, a nossa parte da contribuição está sendo feita. Mas a parte do nosso empregador que sempre fica. E aí a gente sabe que essa situação, ela acaba trazendo também muitas dúvidas para o servidor. E a proposta que a gente traz desse Fala Mais Centra-Seb inicial é poder esclarecer as principais questões que os trabalhadores aposentados têm. Então, agora, a gente vai começar, então, a responder as perguntas para que a gente consiga direcionar ao que está em dúvidas com os nossos aposentados que tanto acompanham a ação do sindicato e que tem perguntas extremamente importantes, que são relevantes, inclusive temas que são discutidos a nível nacional e que a gente vai ter oportunidade de trazer aqui. Então, vamos para a primeira pergunta? Sou Ieda, estou aposentada na área da saúde desde 2016 e nós, enquanto aposentadas, temos algumas dúvidas, assim. Por exemplo, a nossa database que se encerrou e só ficou com as mesas de negociações, né? Como ficou a tabela dos ranqueamentos? Porque foi trabalhado e foi reivindicado muitos os ranqueamentos de algumas categorias. Por exemplo, os auxiliares de enfermagem que são dos EQVs, eles vão ser atingidos, eles vão ter algum benefício nessa nossa database de 2026? E referente aos 14%, nossa, olha, nossos 14% que sai da nossa folha dos aposentados é uma luta, tá? Faz falta. Como que está essa negociação? Qual é a expectativa para nós aposentados sobre os 14%? E sobre os investimentos do SBLU, a saúde financeira do SBLU, nós, enquanto aposentados, temos essa preocupação também, sabe? Teve esses processos todos do Banco Master, né? É certeza absoluta que o SBLU não fez investimentos junto ao Banco Master. Por exemplo, o Instituto de Pissarras, né, do municipal lá de Pissarras, fez. Até agora não temos nenhuma reportagem, nenhuma notícia de que o SBLU também esteja envolvido nesses investimentos. Como que eu consigo ver e como que nós aposentadas, temos essa possibilidade de ter essa certeza e essa tranquilidade de que o nosso dinheiro está seguro? Então, Ieda traz perguntas extremamente relevantes. A questão do Banco Master, a gente vai deixar para o final, que a gente vai ter uma participação especial aqui da Joana, que ela da direção do sindicato, ela está no Conselho Fiscal do SBLU, então, especificamente a questão do Master, Ieda, a gente daqui a pouco retoma, mas a gente vai já iniciando respondendo as demais perguntas que tu trazes, né? É importante ressaltar a questão da database de 2026, porque quando a gente está falando em ranqueamento de categoria, todos os trabalhadores, né, que estão com paridade e integralidade, eles têm um impacto, né, dessas negociações. Especificamente da questão da saúde, aqui a gente entra com um contexto, né? Porque nós trabalhamos uma database que ela vem se construindo a luta desde a greve de 2014, uma greve das maiores greves, a maior greve, né, Sérgio? Que a gente fez aqui no município, na qual naquela greve, especificamente, nós ganhamos, né, conseguimos criar a tabela específica da saúde, com planos, cargos, carreiras e salários da saúde, que até 2022, 21, né? Que fechou o último ranqueamento de categoria foi em 2021 daquela greve. E a partir dali nós precisávamos avançar com o ranqueamento das demais categorias que não avançaram na ocasião da greve de 2014, que estavam esperando a sua vez. Então, para a database de 2026, especificamente para a questão dos auxiliares de enfermagem que tu perguntas, a gente não tem o para além do INPC de negociação de ranqueamentos, porque a gente teve o ranqueamento da saúde lá em 2014, a gente entende que deveria também ter uma valorização agora, mas tinham mais categorias que não tiveram, né, Sérgio, ranqueamento lá em 2014,
que estavam aguardando a sua vez de ranquear e que iniciou agora com a database de 2026. É importante ressaltar que todos os trabalhadores que têm a tal chamada integralidade e paridade fazem jus, né, a toda a negociação do que é para além de NPC que o sindicato acaba negociando com os trabalhadores na ativa, impacta diretamente aos aposentados também. Então, os trabalhadores que são das categorias que nós especificamos, que também vocês podem acessar, né, no site do sindicato, e está amplamente divulgado, esses trabalhadores, que têm integralidade e paridade, já estão aposentados, terão direito ao seu ranqueamento também. Especificamente os trabalhadores da saúde, o que a gente não conseguiu avançar com alguma porcentagem específica, está na pauta, a gente estava pedindo, mas a gente não conseguiu avançar especificamente com o pessoal da saúde. Sobre os 14%, que aí é da trás, essa é uma pedra no sapato, assim, né? Dói, incomoda. Essa questão dos 14% está em pauta, tem mesa de negociação, mas a gente ainda não tem uma resposta, né, Sérgio Marchiori, que acompanha a mesa de negociação por parte da gestão municipal. Queres falar, doutor Antônio, sobre os 14%? Sobre a ação especificamente? Sobre a pergunta aí, dá para falar sobre o todo, né? Então, muito bem. O que significa 14%? É a contribuição que o aposentado e o pensionista fazem todos os meses para manter o fundo previdenciário, né? Então é preciso deixar claro uma coisa, contribuição de aposentados e de pensionistas, ela ocorre desde 2003, né? Quando o Congresso Nacional criou o regime contributivo e solidário. Uhum. E disso nós não vamos poder fugir, certo? Então a questão não é se nós vamos deixar de pagar, mas quanto vamos pagar, né? Quanto o aposentado vai deixar. Primeiro eu quero fazer um registro histórico e justiça aqui aos dirigentes do sindicato, porque foi através do empenho, da luta deles, né, que essa alíquota de 11% para 14% ela foi retardada em pelo menos mais um ano. Uhum. Né? Mas ela veio e também é preciso deixar claro, não porque o Congresso Nacional estabeleceu a alíquota de 14%, isso foi escolha do governo municipal. Uhum. A última reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, ela deu aos municípios e aos estados autonomia para escolher isso. E o prefeito Mário Hildebrand fez isso por iniciativa dele, Uhum. do governo dele, com a Câmara de Vereadores. Né? A mesma coisa em relação à idade mínima, que foi parar na lei orgânica por escolha do governo municipal. Uhum. Não havia nenhuma imposição que viesse de cima. Né? Pois bem, então, o que efetivamente nós estamos fazendo aqui, eu, doutor Marcelo, doutor Nilson, né, os advogados? Nós, em 2022, em março de 2022, nós propusemos uma ação coletiva, e quem encabeça essa ação é o sindicato, na defesa dos aposentados e dos pensionistas. O que é que nós estamos pedindo nesta ação? Para deixar de pagar os 14%? Não. Nós estamos pedindo nessa ação que seja dado aos nossos aposentados e pensionistas o mesmo tratamento que é dado com relação ao desconto dos aposentados do regime geral. Isso, em termos práticos, significa dizer o seguinte: aqui, no município de Blumenau, um aposentado, um pensionista, ele começa a pagar esses 14% acima de R$ 2.200. Esse é o valor da época, né? O aposentado e o pensionista do regime geral, eles começam a pagar esses 14%, ou a alíquota que for, acima de R$ 8.475,55. Portanto, a faixa de isenção é muito maior. Né? E nós estamos pedindo exatamente isso, que os nossos aposentados aqui, eles tenham o mesmo tratamento que se dá aos aposentados do regime geral no que diz respeito à contribuição. Né? Na prática, a maioria dos nossos aposentados, ou pelo menos quem ganha até R$ 8.475, não vai mais pagar. Se a nossa ação for acolhida, aqueles que recebem hoje, né, até R$ 8.475 estarão isentos do pagamento.
Acima disso, eles vão pagar a partir desse valor, ou bem pouco, bem menos do que estão pagando hoje, né? Então, essa ação ela tem o objetivo de fazer isto e de cobrar os valores que foram cobrados a mais dos aposentados e dos pensionistas. Então, ela tem dois objetivos: fazer cessar isso, né? Ou dar o mesmo tratamento e cobrar aquilo que foi cobrado indevidamente, tá? Em que pé se encontra essa ação? Essa ação ela foi proposta em março de 2022 e em março de 2000 já há um parecer favorável do Ministério Público opinando pela procedência da ação, e ela foi suspensa em 2024 por determinação do juiz da segunda vara da Fazenda para aguardar o julgamento que já começou no Supremo Tribunal Federal e que trata da mesma questão, da mesma matéria, né? Esse julgamento já teve início e o resultado até aqui é de 7 votos favoráveis à nossa tese e 3 contrários, tá? Ficou faltando o voto do decano do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro mais antigo, hoje é o ministro Gilmar Mendes, que pediu para examinar o processo com mais calma. A chamada vistas, né? Vista do processo. Ele já informou ao presidente ministro Edson Fachin, que é o relator dessa ação, que o voto dele já está pronto. Então, nós estamos aguardando apenas que o ministro Fachin paute o julgamento dessa ação, né? Que é a ação direta número 6255, e mais 12 ações correlatas, né? São ações propostas por juízes, promotores, delegados de polícia, enfim, né? Pela alta cúpula do Serviço Público Nacional, né? Que tem interesse direto nessa ação. Por que a nossa ação parou para aguardar o julgamento dessa? Porque aquela decisão, por tratar da mesma matéria, é vinculante para o juiz aqui. Entendeu? Então o juiz optou por esperar o julgamento, já que ele tinha iniciado já, né? E se confirmar o resultado desse julgamento, né, nós vamos ter uma vitória estrondosa aqui, certo? No entanto, é preciso também deixar claro para os aposentados, para os pensionistas e para os servidores em geral, que esse placar de 7-3, ele pode mudar, não é, até a proclamação final do resultado, né? Então, claro que ele é apenas um resultado provisório, nós precisaríamos de 6 votos, já temos 7, né? Mas nada impede que os ministros que votaram num sentido mudem de ideia e votem em outro, né? O que vai importar mesmo é o resultado final, proclamado pelo presidente, publicado, né, no Diário da Justiça. Aí faz coisa julgada e vai atingir o juiz aqui embaixo, né? Doutor, uma pergunta leiga, né, de quem não tem familiaridade com esses trâmites judiciais. E vai de encontro com a pergunta que a Iris Tomasi, que é uma servidora também aposentada, traz. O senhor já falou um pouco sobre a questão da votação, mas ela pergunta, né, o que acontece se o Gilmar Mendes não assinar? O presidente da República poderia solicitar de alguma forma essa situação, dando fim a essa proposta de emenda constitucional? E aí, sobre a ação do sindicato, o senhor já contribuiu um pouquinho. Mas acho que é importante trazer assim, o que acontece agora? Ele pediu vistas. Sim. Qual que é o procedimento? Sim. E ele pode não proclamar um voto? Não, né? Ele vai ter que fazer o voto dele. Não, ao contrário, o ministro Gilmar Mendes já anunciou que o voto dele está pronto, só não está publicado, né? E pediu dia para julgamento. Agora, quem tem que marcar a data para que ele apresente o voto é o ministro Edson Fachin, que é o presidente da... E esse é o último voto? Esse é o último voto, né? Eu repito, assim, mesmo que o ministro Gilmar Mendes venha votar pela improcedência da ação contra a nossa tese, né? O resultado vai ser de 7-4. Hoje, se ninguém mudar o voto. Se ninguém mudar o voto. Eu posso mudar o voto até... O ministro pode mudar o voto até no dia da sessão. Na sessão de julgamento. Ele pode revisitar o voto, não é? Há uma discussão também ali que nos preocupa um pouquinho, é de saber se os ministros que já votaram e se aposentaram
né? Se o voto deles vai permanecer ou deverá ser substituído Tá. pelos que chegaram depois. Tomara que eles não queiram substituir, né, doutor? Isso seria casuísmo, o nome disso, né? Sim. Porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal vai na direção oposta, tá? O presidente da República, ele não interfere na pauta do judiciário. Quem decide quando vai julgar e de que jeito é o próprio Poder Judiciário, né? E o que está sendo impugnado nessa ação direta, ou nestas ações? O artigo 149 da Constituição, com redação dada pela emenda número 103, a reforma da Previdência, né? Ali também se busca um tratamento igualitário, né, entre os regimes, no que diz respeito à contribuição dos aposentados, que é a nossa ação, é o que nós estamos pedindo, né? Então, aqui embaixo, é importante também repetir isso, o Ministério Público aqui, De Santa Catarina, de aqui Blumenau. de Blumenau, Tá. que atua no nosso processo, já deu parecer favorável ao nosso pedido, né? E quem propõe a ação lá em cima, uma das ações, ou a principal delas, é o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, que tem peso, Tem interesse. tem muito peso, né? É claro que não se pode antecipar coisa nenhuma. Se o ministro Gilmar Mendes tivesse votado naquela ocasião, nós já estaríamos com esse problema resolvido. Porque nós estamos falando aqui de março de 2024, né? Ele ficou praticamente um ano com esse processo ali. Agora já anunciou desde o ano passado que está disposto, né, já com o voto pronto, e cabe agora ao presidente do Supremo pautar o julgamento dessas ações, né, e concluir o julgamento. Alguém ainda pode pedir vista? Não mais. Não mais. Não O mais. Gilmar foi a última. A não ser que haja substituição do voto de quem se aposentou pelos novos. Ah, tá. Sim, ok. Aí eles entram no circuito para julgamento, né? E aí é outra coisa, né? Mas nós não estamos contando com isso, nós estamos contando com a conclusão do julgamento a partir do voto do ministro Gilmar Mendes, né? E esperamos com a manutenção de pelo menos os 7 votos que já foram dados. O que me impressionou muito, eu acompanhei o julgamento e acompanhei os votos, né? Mas o que me impressionou muito e decisivamente foi o conteúdo, o teor do voto do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Que é favorável. Porque ele disse com todas as letras, em bom português, o seguinte: nós isentamos os empresários, nós concedemos isenções aqui, o Estado brasileiro, desde a década de 40, e sempre no lombo do servidor, do trabalhador. Agora chegou a hora de mudar essa equação. E falou com Isso que muita ele nem ênfase. conhece o reparcelamento aqui de Blumenau, né? Pois Reparcelou em 360 meses, podia dar um respiro aqui, né, mas assim, doutor? aquilo foi um voto muito eloquente, muito consistente, assim, sabe? Duro também, né? E duro. E chama atenção para uma questão que é para além da questão da aposentadoria, né? Que é uma disputa de orçamento, né? Exatamente. Para alguns pode Exatamente. sempre, abenece, e para os demais nunca pode. Então, assim, e o ministro Edson Fachin também foi na mesma direção, né? E eu simplesmente espero que agora haja julgamento, Certo. né? Repito, esta decisão do Supremo Tribunal Federal, seja ela qual for, ela é vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário, sabe? Como se fosse uma lei. E o nosso juiz não vai poder fugir dela. Então, por isso, a nossa expectativa Na prática, então, para quem está acompanhando, se o STF definir que, pela inconstitucionalidade dessa cobrança, todo mundo vai ter que seguir. Agora, se ele decidir, não tem ação aqui embaixo. Acabou. Se ele decidir que não, que a gente perder essa tese lá no STF, não tem ação aqui embaixo que vai dar conta de reverter. Vamos explicar em termos práticos o que significa isso. Tá? Vamos supor que o julgamento seja favorável no Supremo e aqui embaixo. Sérgio, aposentado, ganha R$7.000 por mês. Vai pagar o que para o SBLU? Nada. Zero. Não haverá mais desconto na folha do Sérgio, né? E o Sérgio vai buscar tudo aquilo que pagou a mais nesses últimos anos. Desde 2022 para trás, inclusive. Geice se aposentou com R$10.000. Deus te ouça, doutor. A Geice não vai contribuir até 8.475, mas na faixa que excede até os R$10.000,
ela vai pagar 14%. Entende? O 14% Entendível. não vai desaparecer. Na prática, ele vai desaparecer para quem ganha só até 8.475, que é Entendi. uma grande faixa Entendível. de servidores. Aí ele não vai pagar mais nada mesmo, porque ele está na faixa de isenção. Quem ganha acima disso vai continuar pagando, mas vai pagar bem menos. Uhum. Uma coisa é você pagar acima de 2.200, outra é pagar acima de 8.400. Né? Com É certeza. exatamente isso que a nossa ação está buscando alcançar. Perfeito. Então a gente vai acompanhando as movimentações dessa ação e, obviamente, quando tiver a definição do STF referente a essa temática, a gente vai dar ampla divulgação, porque é de interesse, né, de toda a categoria. Só retomando um dos pontos que a Ieda traz, que eu acho que é importante a gente demarcar, né? Como é que a gente está negociando enquanto sindicato essa questão dos 14% na database? Eu queria trazer, é muito difícil eu falar de forma objetiva, né? Mas de forma objetiva, assim, o sindicato vem insistindo em todas as meias de negociação que pode, desde que foi imputado essa taxação, dizer que o sindicato quer essa reversão dessa taxação, né? E a resposta do governo é: vamos estudar, estamos estudando e nós estamos aí ainda em mesa de negociação permanente, e um olhar do dirigente sindical Sérgio é de que eles sinalizaram uma possibilidade de uma contraproposta. Talvez Na nem abertura 8 da nem mesa, 80. né? Uhum. Sim. Nem 8 nem 80. Olha, vamos discutir. Eles demonstraram essa possibilidade, mas temos que fazer conta. E daí, quando diz que tem que fazer conta, a primeira pergunta que o presidente do SBLU coloca, que é a função dele, Sim. na mesa, é: quem é que vai pagar essa fatura? Alguém tem Então, que pagar. Uhum. posso fazer só uma pequena contextualização rápida? Sabe qual é a folha hoje em média, né? Falar em números gerais, uma folha mensal de pagamento de aposentados e pensionistas gira em torno de 20 a 21 mil reais. Milhões. Milhões, perdão. 21 milhões nós estamos falando. Uhum. Tá? Vamos arredondar a conta. Sabe quanto é que se arrecada com a taxação, com essa nova taxação? Eu não sei, mas tu deve Em saber. um ano, Tu sabe. em um ano, é 21 milhões. Ou seja, leva um ano inteiro, tirando do aposentado, essa taxação, para Pagar uma valer folha. uma folha. Para nós, em linhas gerais, aparece pouco, né? Para o SBLU, ele diz: olha, isso é muito dinheiro. Uhum. Quem é que vai repor esses 21 milhões? Uhum. Para o caixa do SBLU. Nós estamos dizendo: esse dinheiro que está sendo tirando dos aposentados, quem tirou foi a irresponsabilidade do governo, da forma como lidou com o plano de custeio do E dos Instituto. parcelamentos e reparcelamento também, né, O plano de Sérgio? custeio, isso, dos parcelamentos, reparcelamentos, o não pagamento com as obrigações em dia. Que daí para parcelar o foi. 360 meses tá tudo certo, mas para discutir os 14% aposentados Exato. é cheio de milindro. Então, o que o sindicato diz? Olha, nós queremos que, em mesa de negociação, daí respondendo objetivamente a Ieda, nós continuamos lutando em mesa de negociação para que a gente consiga reverter essa taxação. O governo sinalizou uma contraproposta e tem que fazer conta. E o sindicato vai insistir Está cobrando essa resposta. quer discutir isso. Isso né? aí. E, no paralelo, o Dr. Marchiori já respondeu aqui de que tem essa luta no judiciário que eu estou com expectativa positiva. Uma coisa não exclui a outra. O fato de ter uma ação na justiça não exclui a negociação que está sendo feita e vice-versa. Né? Sim. Então, E o sindicato não acata qualquer proposta sem discutir com a base. Isso é importante trazer para Ainda mais esse uma, né, questionamento. ainda mais uma no teor, que é a questão desses 14%, e a questão do nosso Instituto próprio de Previdência, né? Que o sindicato, por mais que venha fazendo as cobranças, nós temos muita responsabilidade sobre as discussões que temos feito a respeito da questão do Instituto, né? Lembrar os aposentados e aposentadas que, quando eles queriam taxar os aposentados, quem estava lá na porta do Legislativo, levando o cacetete da polícia, indo para o Natal com a paleta roxa, com a costela
até estava desconfiado da costela quebrada, éramos nós do sindicato para defender a não taxação, para defender a não reforma, para dizer que tinha outras formas de fazer a reforma. Não, o servidor que estava lá viu, né, ficou indignado com a postura da Câmara, da gestão, enfim, de quem? Pode ser gestão, porque é tudo a mesma coisa, né? De colocar carros com cachorros na época e tal. Servidor assim, gente, mas pra que tudo isso, né? E é só pra entender o quão complexo que é. Mas acho que são importantes, perguntas extremamente importantes, mas eu acho que a gente faltou falar uma coisinha sobre a pergunta da Iris, que eu acho que é importante a gente aproveitar a presença do Marchiori para a gente ir limpando, que é a questão relacionada aos precatórios, que ela, na pergunta dela, ela fala sobre a questão da ação, e se nessa ação nós fazemos menção de um ressarcimento imediato sem os precatórios, já que viraram novela a questão dos precatórios na vida dos aposentados, né, doutor? Eu acho que é importante a gente poder responder isso para eles. Então eu vou esclarecer uma coisa, isso não vale só para esta ação, qualquer ação que é movida contra o poder público, inclusive, né? Inclusive essa. Então primeiro nós temos que ganhar a ação, coisa que não aconteceu ainda. Depois ela tem que transitar em julgado, né? Depois entra a fase de cumprimento de sentença, com cálculo e tudo mais. Em qualquer ação contra o poder público, o servidor que tem um crédito igual ou inferior a R$ 8.475, ele recebe em 60 dias. O juiz requisita o pagamento por RPV, requisição de pequeno valor. Aqui em Blumenau, para os fins de cobrança aqui, é esse o valor. Acima disso vai para precatório. Claro, se o servidor tem uma dívida lá, um crédito de 9 mil, a gente aconselha a renunciar ao excedente para receber em 60 dias. Senão ele vai entrar na fila do precatório, né? Essas ações aqui, ou essa ação especificamente, a expectativa nossa é positiva. Se ela for julgada procedente, nós vamos cobrar aquilo que foi descontado do aposentado mês a mês durante esses anos todos. Eu creio que os valores vão superar isso aqui, né? E aí é inevitável que se vá para o precatório, a não ser que o servidor queira abrir mão de crédito excedente a 8.400 e poucos reais. A gente vai ter que examinar caso a caso. Sim. Isso não é algo... Uma vontade nossa, não, né? Nós não podemos fugir da Constituição brasileira, do sistema de precatórios, esse é o sistema de cobrança no país inteiro, né? É diferente, por exemplo, do Sérgio estar me devendo. Se o Sérgio particular estiver me devendo, eu vou avançar sobre o patrimônio dele, eu vou penhorar o carro dele, a casa dele, o salário, o que for. Okay. Se o poder público não pode sofrer esse tipo de sanção, né? Vocês imaginem alguém penhorando o prédio da prefeitura, uma rua, uma creche, uma escola. O Estado brasileiro já estaria sem patrimônio nenhum. Então, infelizmente, o precatório de fato demora mesmo, né? Mas eu acredito que se tivermos sucesso nessa ação, os créditos vão superar esse valor que eu mencionei aí. Antes de a gente ir para a pergunta do seu Haroldo, que sempre acompanha a gente, vamos falar um pouquinho da questão dos impactos da 173 para os aposentados? Certo. Bom, o que é 173, né? É uma lei fiscal que foi votada pelo Congresso Nacional, que alterou a lei de responsabilidade fiscal. Ela nada tem a ver com o regime jurídico de servidor e que, em termos práticos, congelou a contagem do tempo de serviço que todos nós fizemos do período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, né? Para fins de licença-prêmio, para fins de triênio e tudo mais, né? No país inteiro. Para os municípios que pegaram dinheiro do governo federal, e Blumenau foi um deles. Tá? Depois nós tivemos uma revogação parcial dessa lei para excluir dessa contagem os servidores da área da saúde e da segurança pública no país inteiro, né? E agora, em janeiro desse ano, nós tivemos a revogação completa desse congelamento pela Lei Complementar 226, né? O município de Blumenau, ele já reconheceu esse tempo prestado, efetivamente prestado, e já corrigiu, por exemplo, para os servidores na ativa, a questão dos triênios. Não pagou atrasado, né? Mas já corrigiu. E como ficam os aposentados? Bem, nós estamos negociando com o governo o reconhecimento desse tempo para revisar os proventos de todo mundo. Gente que, por exemplo, se aposentou com menos triênios do que deveria, né?
e estamos tentando negociar. Se não houver sucesso, nós vamos judicializar, né? Certo. Agora, eu já fiz 2 ações nesse sentido e estou avisando os aposentados aqui, aproveitando esse espaço, Claro, importantíssimo. para dizer o seguinte: nós tivemos o caso de 2 professoras que, por conta do congelamento, elas resolveram se aposentar antes, elas não quiseram trabalhar mais aquele 1 ano e 7 meses e 7 28 meses. dias. Isso. Elas se aposentaram, né, assumiram esse prejuízo, e agora eu estou cobrando essa licença-prêmio em dinheiro da prefeitura, tá? Por entender basicamente o seguinte: aquela lei 173 do Congresso, ela não revogou o Estatuto dos Servidores Públicos aqui. Uhum. 2, o fato jurídico ocorreu, as pessoas trabalharam. Certo. Elas trabalharam, né? 3, a trava que existia não existe mais. 4, se a pessoa trabalhou e a lei local diz que com 10 anos ela tem direito a uma licença-prêmio, Pronto. acabou. Uhum. Eu já entrei com essa ação, o município já está se defendendo, e vamos ver, né? E eu estou disposto a fazer isso. Então, todo aposentado aqui que se encontra nessa situação, né, de ter se aposentado sem desfrutar a licença quando deveria, contando aquele tempo para o período aquisitivo, pode nos procurar, agenda aqui no sindicato, né? Depois a equipe vai passar a lista de documentos necessários que a gente vai fazer ação para todo mundo, né? Eu acho que é importante só já direcionar para os trabalhadores aposentados que têm essa demanda, essa situação, fazer um contato com a recepção do sindicato, Isso. que daí a gente vai organizar o agendamento desses atendimentos e também já orientar quais são as documentações que são necessárias para Isso. ingressar com essa ação e a gente poder Isso. dar encaminhamento aí a mais a essa demanda dos trabalhadores se aposentarem. Que talvez alguns não tenham, né, Geice? Por exemplo, aquele que desfrutou da licença, né? Ou aquele que nem mesmo contando esse tempo daria os 10 anos, enfim, aí é uma questão de verificar caso a caso se ele tem ou não a possibilidade de mover a ação. Tendo, nós vamos fazer. Perfeito. Tá? Já fica essa orientação, faça um contato aqui com o sindicato. Eu tenho contato da Geice. Manda mensagem para a Geice, manda para o Sérgio. Os dirigentes também têm como fazer essa orientação e dar os encaminhamentos aqui internos para essa demanda relacionada à questão das licenças prêmios e os triênios. E agora, vamos para a pergunta do seu Haroldo? Meu nome é Haroldo Miller, eu tenho 74 anos, já estou aposentado há 14 anos pelo SBLU. Na época que saiu o plano do SBLU, os 14%, eu já estava aposentado, eu tinha direito adquirido. E naquela época, o prefeito e a vice-prefeita iam passando na Rua 15. Aí eu pedi 5 minutos para o prefeito, ele disse: pois não. Eu digo: prefeito, o senhor vai mexer, vai tirar o pão da boca dos aposentados. Tem aposentado que comprou moto, tem aposentado que comprou carro, tem aposentado que comprou casa. Isso aí vai fazer uma diferença do cão para o povo, para nós. E o senhor vai mexer nessa aposentadoria. Aí o que o prefeito respondeu? Você quer que daqui a 10 anos o SBLU não tenha dinheiro para pagar para vocês? Aí eu falei para o prefeito: prefeito, daqui a 10 anos eu não sei se eu vou estar vivo ou vou estar morto. Eu quero resolver o meu problema agora. Aí o prefeito não me deu resposta e foi embora. Então, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Marchiori: como é que está a nossa situação do SBLU? Porque na época a Silmara tinha entrado com uma petição que ela concordava em votar para descontar, mas ela queria fazer uma petição daqueles que já estavam aposentados, não descontar, daqueles que já estavam aposentados. Aí ela falou com o Marcos da Rosa e com o Jovino Cardoso, se eles votavam a favor dela. Eles disseram que sim, então ela votou. Aí quando chegou na época que ela saiu com uma petição, o Marcos da Rosa e o Jovino Cardoso foram safados. Eles votaram contra ela, porque se eles tivessem votado a favor, o presidente da Câmara era o Egídio vereador, e ele estava do nosso lado e aí não ia passar. Então, doutor, eu queria que o senhor desse uma explicação como está a nossa situação hoje. Esta é a minha pergunta. Muito obrigado.
Seu Haroldo traz um contexto histórico importante e acho que é importante a gente remembrar, Sérgio. Eu não tenho aqui, mas eu tenho certeza que a equipe de comunicação vai conseguir pegar para a edição. Quem foram os vereadores que votaram a favor da reforma da Previdência? Porque muito vereador fez isso com os aposentados, sabe, doutor Antônio? Na hora de ir lá votar, votou contra o servidor, mas vem com a balela narrativa de, mas eu não queria, não, eu por mim não teria feito isso. Não, eu concordo que não tem que taxar o aposentado, mas quando passou a reforma da Previdência, votou pela reforma da Previdência, né? Então, acho que o seu Haroldo, ele traz um contexto das narrativas em época da discussão da questão da reforma da Previdência, e eu acho que, né, o Sérgio também pode entrar na conversa para a gente falar um pouquinho sobre realmente como está essa situação do SBLU hoje, né? Porque a ação efetiva não teve petição de Silmara, não teve ação de Marco da Rosa, teve uma ação judicial do sindicato, uma mobilização do sindicato, e que acompanha também dentro do Instituto, né, com cadeira no conselho do Instituto, no Conselho Fiscal do Instituto Próprio de Previdência, para a gente tentar achar caminhos, enfim, acompanhar o nosso instituto, aí o SBLU. Se eu entendi bem a pergunta do seu Haroldo, que vai um abraço para ele aqui, ele está preocupado com o efeito da mudança, né? Se vale para quem já estava aposentado ou não. Que era a proposta da Silmara. Tudo isso já foi objeto de discussão há muito tempo, já em 2003. Né? Quando se faz uma reforma constitucional, no nosso caso, ela veio de cima, com autorização de cima, infelizmente, essa não há direito adquirido contra a mudança de texto constitucional. Né? Infelizmente, está valendo. Né? Seja a majoração da alíquota de 11 para 14, seja a questão da idade também, né? É importante também deixar claro para os servidores que isso tudo foi dito na presença dos vereadores. Eu mesmo estive lá para dizer, todos eles, e nenhum deles me contestou, né, acerca de que o município tinha liberdade para fazer aquilo ou não, que não precisaria reproduzir o modelo do governo federal, né, do Congresso Nacional. Certo? Certo. E também é importante deixar claro que muitas pessoas conseguiram se aposentar nos 5 meses em que o sindicato conseguiu parar na justiça a tramitação do processo legislativo, obrigando a Câmara a fazer uma consulta pública. Vocês devem lembrar disso, né? Muita gente conseguiu, né, se aposentar antes da idade mínima por conta dessa iniciativa, né? Então, nem sempre aquilo que os vereadores dizem corresponde efetivamente à realidade, lamentavelmente. Ou às vezes são mal compreendidos, eu não sei exatamente o que foi prometido ao seu Haroldo, né? Mas, infelizmente, eu tenho que dizer a ele que direito adquirido, nesse caso, não há como sustentar mesmo. Tá? Não, é uma coisa que a gente sempre falava dessa questão do direito adquirido, né, Sérgio? Para os trabalhadores que têm essa cultura de que, eu tenho um direito adquirido. Essa discussão a gente teve lá na história do FGTS também, né? As pessoas não vieram para o movimento na história do FGTS para os ACTs, porque eu tenho direito adquirido. Grande parte da categoria não veio para o movimento na questão da reforma da Previdência em Blumenau, porque estava com a mesma narrativa de que eu tenho direito adquirido e isso não vai acontecer comigo. Para mim não vai impactar. Para mim não vai impactar. O senhor Haroldo, pelo contrário, o senhor Haroldo estava no movimento. Sim. Né? A família Mila estava no movimento. Sempre presente. Sempre presente nas lutas, né? Nas trincheiras. Mas, lamentavelmente, os vereadores tentam passar uma lábia para a categoria, para os seres humanos, porque o sindicato, em tempo permanente dentro da Câmara, falou com todos os vereadores e alertando que tinha outras formas de discutir o aumento da alíquota para os ativos. A própria emenda constitucional dava uma outra fórmula que poderia ser adotada. Dava outra proposta que o sindicato queria discutir. E queria discutir com a presença da base. E que não teve acordo com os vereadores. Sobre o aumento do 11 para o 14. Tinha outras fórmulas. A outra questão é da taxação dos aposentados. Alertamos a todos que eles não precisavam fazer isso, porque isso não equaciona o problema do déficit atuarial. A taxação dos 14% aos aposentados, abaixo do teto previdenciário, dos 8.475,55, e 55. abaixo desse valor,
não ia resolver o problema, e tanto é que não resolveu. Eu trago aqui uma conversa antes de iniciar a nossa gravação aqui, de que antes da reforma da reforma da Previdência, o déficit atuarial era infinitamente menor do que é hoje. O pós-reforma da Previdência, que taxou os aposentados, o pós-reforma da Previdência, que aumentou o tempo de contribuição, aumentou a idade mínima e tirou do SBLU o LTS, licença de tratamento de saúde, gestação, auxílio reclusão, mesmo tirando tudo isso, aumentou infinitamente o valor do déficit atuarial para mais de 4 bilhões. E antes era quanto? Lembro desse 2 milhões. Nós estávamos aí discutindo que era entre 2 e 3 milhões. Aí sobe para 4 bilhões? Como assim? Depois de uma reforma. 4 bilhões ou 4 milhões? Nós estamos falando de 4 4 bilhões. Com a última apresentação do atuário, tá aqui, ó, eu trouxe de forma bem bonitinha aqui, ó, desenhada com hieroglifos. 4 bilhões 622 milhões 782 mil e 20. Ainda bem que é tu que tá lendo, né? Porque E se tu me desse esse rascunho, eu não ia 47 saber lidar centavos. com ele. E 47 centavos, menina Geis. 4 bilhões. 4 Mas bilhões. há uma explicação para isso. Isso é juro. É juro de quem deve. E quem deve? Não é nós. Quem é o devedor? Eu sei quem não deve. Eu também sei. Quem não Não deve. é o seu Haroldo. Quem não deve é o seu Haroldo e todo e qualquer servidor ativo ou inativo. É isso. Esse não deve. Exato. Ah, Eu entrei na conversa para falar um pouco desse contexto, de que o senhor Haroldo teve muito aqui no sindicato para discutir o pós-reforma da Previdência, assim como o senhor Haroldo que vem aqui, muitos ficam também cobrando do sindicato nas redes sociais, de todas as formas. E é importante esse programa para mais um momento que o sindicato diz, olha, nós fizemos a luta, e esses vereadores que... vos falo. Os vereadores que ficam tentando passar a lábia, o Marcos da Rosa disse, mas se o sindicato quiser, ele faz uma ação e ganha. Ele falou isso várias E vezes, ele né? foi voto favorável à reforma da Previdência. E a Silmara votou a favor Sim. da reforma da Previdência, e é isso que aconteceu. Às vezes a gente fala brincando muito sério, né? De que é governo, né? Porque a sensação que tem é que não querem entender como é que o Instituto funciona, não querem compreender o processo e só querem entrar na narrativa de que tem que fazer isso, porque se não fizer isso o SBU vai quebrar. A narrativa mais rasa que se tem. É óbvio que o Instituto ele tem um problema. Isso eu estaria sendo equivocadíssima e até maldosa se eu dissesse que não. Ele tem. Agora, não dá pra gente naturalizar de que apenas os trabalhadores paguem a conta e que sofram os ajustes necessários com o tempo a serem feitos. Porque toda vez que a gente vai para aquela Câmara de Vereadores por conta da discussão dos parcelamentos, que agora vai parar porque não pode mais parcelar pelo menos por um tempo uma parte, né? O grosso dos 360 meses, Não, uma parte. Não pode parcelar a dívida, mas as obrigações atuais pode. Mas as dívidas, quando a gente vai para lá, doutor, o que a gente escuta é assim, mas se a gente não discutir isso hoje, o município vai ficar inviabilizado porque não vai receber o selo de não sei o quê. Então, imagine, é muito raso o debate, imaginem sabe? o seguinte, o servidor deixando de pagar, se pudesse, né, por uns 5 anos o que ele deve para a prefeitura, para o SBLU, e depois ele financiasse isso em 30 anos. É isso. É a mesma coisa. É isso. Só que o servidor não tem como fazer uma coisa dessa, ele é debitado na fonte todo mês. E aí a Câmara não fica brava quando o município tenta fazer isso. Mas quando vai uma reforma da Previdência ou uma discussão de vamos discutir a não taxação desses aposentados em 14%, não, pelo amor de Deus, a gente não pode discutir isso, a gente tem responsabilidade de discutir o SBLU. Mas aí quando é para parcelar em 30 anos, aí não existe a responsabilidade de garantir o SBLU. Então é um jogo de prosa meio estranho, que o seu Haroldo ele resgata, e é importante a gente fazer uma reflexão sobre todo esse contexto, né? E lembrar, né, que toda mesa de negociação, de todos os anos que nós temos participado, nós temos dito, olha, vamos ter que reverter as terceirizações e temos
que diminuía o número de ACTs. O Marchiori já falou sobre isso. Aí eles ampliam a terceirização e dizem o quê? Decisão política. Aí eles não estão preocupados com o SBLU e o sindicato leva para todo o debate que qualquer terceirização, seja da AMBLU, seja do SAMU, a AMBLU já está terceirizado, o SAMU tentar terceirizar, tiraram do debate, porque o movimento estava grande, a qualquer momento pode voltar para o cenário. O sindicato insiste em dizer que tem que reverter a terceirização dentro do SAMAI. O SAMAI não se paga, doutor. Né? O SAMAI não se paga. Se tivesse um fundo previdenciário só para o SAMAI, ele não se paga. E não se paga por quê? Não tem servidor lá. Não tem servidor na questão da lógica solidária, não tem quem pague esse tripé, né? Eu queria só deixar claro também para os aposentados que nos ouvem que toda essa luta também ela foi parar no judiciário. O sindicato já propôs algumas ações, seja para questionar parcelamento, seja para questionar a redução da alíquota que o prefeito Mário Hildebrand fez no apagar das luzes, né, de um determinado ano, seja para questionar o golpe que se tentou dar no Conselho de Administração do SBLU, que finalmente foi consumado com a mudança da lei, né? E em todas essas ações a gente encontra e já previsivelmente um obstáculo. Né? O judiciário pergunta: o que vocês têm a ver com isso se o devedor aceitou? Se o credor aceitou? O credor não aceitou? O SBLU não aceitou isso? Porque cabe ao SBLU dizer o seguinte: eu não aceito isso. Da mesma forma que vem para a mesa dizer, olha, quem vai pagar as contas dos 14% aposentados, quem vai pagar a conta dos 6%? Cabe ao SBLU impugnar isso, não aceitar, judicializar, se for o caso, porque ele é o credor, não é nem o sindicato. O sindicato foi um esforço, né? Mas o SBLU tem se comportado de um jeito também, como se ele fosse uma mera secretaria, um departamento. O SBLU é uma autarquia do tipo especial que tem autonomia, sabe? Eu participei do processo de criação do SBLU e toda a lógica do SBLU é exatamente essa: ele tem que ficar sob o controle dos trabalhadores, não do governo. Quando ele fica sob o controle do governo, do devedor, o governo é o devedor, o resultado é esse. Né? O resultado é esse. Por que se fez aquela manobra contábil em 2010? Para destravar o fundo de participação dos municípios, que era a garantia de pagamento. Já teria pago essa dívida, né? Para fazer outras coisas. Não se tem a preocupação com o servidor público. Então, o servidor público se conscientiza disso, aposentados e não aposentados, né? E se une, né? Ou então nós vamos ter maiores dificuldades a cada ano. Essa é uma situação que tende a piorar. Daí eu vou tentar responder. O senhor Haroldo, ele faz uma contextualização com muitas perguntas. Aí ele finaliza dizendo: qual é a situação financeira do SBLU? O senhor Haroldo e a todos os aposentados e aposentadas, dizer que a proposta do último relatório atuarial é elevar a nossa alíquota, a alíquota especial do município, que hoje está em 20,65, a alíquota especial, que tem a alíquota patronal mais a alíquota especial. Aquela criada lá em 2010 para, o que o doutor Antônio acabou de falar, para destravar os parcelamentos grampeados pelo Fundo de Participação dos Municípios. A proposta do atuário é elevar para 39%. Isso é impagável. O governo vai fazer uma manobra para não pagar. Eu, na condição de conselheiro, o doutor Mário Cato, na condição de conselheiro, apresentamos uma proposta no CONSAD, de o CONSAD apresentar, o Conselho de Administração do SBLU, apresentar um documento para o Executivo para informar de que a situação séria que está, se o município pensar em não pagar, ou fazer alguma manobra para não pagar as obrigações em dia, ou não pagar esses 39%, ele vai levar à bancarrota o nosso instituto. Então, ou seja, assim, nós já estamos falando um ano antes já para o município, de forma oficial. 39 mais 0,04 mais 14, mais quanto? Mais 15, né, doutor? É mais 15 14 é do trabalhador. Mais 15, né? Do patronal. Dá 30, quase 70%.
70% para assegurar a pensão e a aposentadoria. Sim. Vocês percebem a gravidade do que nós estamos tratando aqui? É bastante. Então, assim, sobre essa temática, eu acho que é importante que o servidor ele entenda que o sindicato ele não está parado. Tem ações que são de mesa de negociação, de mobilização, e tem ações jurídicas acontecendo a fim de que a gente consiga garantir a saúde financeira do Instituto, que a gente consiga garantir aposentadorias dignas e que a conta não fique sempre no ombro do trabalhador e trabalhadora, a exemplo dos 14% aqui dos aposentados. Então, não é por falta de ação sindical, né? Eu acho que quem deveria estar, eu brinco que quem deveria estar no banco dos réus respondendo é os prefeitos e a Câmara de Vereadores, que são quem propõe e quem aprova essas maldades com o trabalhador e trabalhadora. E aí, eu acho que a gente conseguiu responder bastante perguntas relacionadas à questão dos 14%, que é a maior pauta, né, dos trabalhadores aposentados nesse momento. E aí, eu acho que para a gente fechar com o Dr. Antônio, porque a gente já na sequência vai ter a companheira Joana para trazer um pouquinho da pergunta relacionada à questão do Banco Master, né, que é extremamente relevante no cenário atual, e o Sérgio lembrava, né, que já teve uma manifestação, né, Sérgio, do Instituto referente a isso? Oficial, e aí a gente já responde essa temática. Para fechar, doutor Antônio, não vou deixar o senhor ir embora sem o senhor falar sobre o tema 1169. Que acho que é uma pergunta relacionada à avaliação de desempenho importante para a gente aproveitar esse espaço e atualizar os trabalhadores aposentados referente a essas ações. A maioria dos nossos aposentados e também dos servidores nativos, porque essa é uma ação que interessa a todos eles, né? Diz respeito à promoção por desempenho de 98, 2001, 2004. Né? Esses processos todos, não é, que estão sendo patrocinados pelo sindicato, tanto o coletivo quanto os individuais, estavam suspensos e ainda estão aguardando uma decisão que seria dada pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que é o que você menciona aqui, é o tema 1169. Né? Esse tribunal em Brasília mandou parar todo tipo de processo parecido com esse no Brasil inteiro. Né? E isso nos afetou aqui também. A boa notícia é que a decisão já foi tomada, já foi prolatada, né? A primeira sessão do STJ já decidiu, já fixou a tese do tema 1169 e nós estamos aguardando agora a publicação dessa decisão. Assim que ela for publicada, nós vamos ver a extensão dela, tem que aguardar o trânsito em julgado, né? E aí, a partir disso, então, os processos vão retomar o curso normal. Isso vai acontecer nos próximos meses. A nossa expectativa aí, todos os dias a gente verifica se o acórdão foi publicado ou não, né? Mas aquilo que a gente dizia, né? Não tem que esperar, pelo menos isso já passou, né? O tribunal julgou e agora a expectativa é retomar as execuções, né? Com a maior brevidade possível. E fazer com que essas indenizações cheguem ao bolso dos aposentados e também dos servidores da ativa. Aí só começa no passo da execução a partir da publicação do acórdão. Não tem como ser antes. É que há uma ordem de paralisação e a ordem de destravamento ela está no acórdão. No acórdão. Tem que esperar o tribunal publicar essa decisão. Eu pergunto do passo a passo se tem... Depois do acórdão tem mais alguma questão para daí poder coisar? A gente vai retomar a tramitação das ações onde elas pararam, né? Então, tinha gente que já estava mais na frente com precatório, tem gente que ainda não chegou lá, né? Só tira a trava, né? Tira a trava. Acho que é importante para a gente também poder sinalizar para os servidores que tem essa temática, a gente está acompanhando e que as ações vão voltar a caminhar nos seus cursos. Até peço para aqueles que têm interesse em esclarecer isso, que nem agendem isso, porque a resposta é essa aqui. Nós estamos aguardando a publicação do acórdão, né? E a partir da publicação dele, nós vamos retomar o curso normal dos processos de onde eles pararam. Perfeito. E ficando dúvidas, né, antes de a gente fazer o agendamento jurídico, sintam-se super à vontade para questionar os dirigentes sindicais. A gente tem aqui sempre a orientação da nossa assessoria jurídica e a gente pode, a qualquer tempo, né, que vocês tiverem dúvidas, também estar respondendo isso diretamente ao trabalhador e à trabalhadora. Bom, para nossa última pergunta, então, né, a gente vai convidar agora a nossa diretora sindical, Joana Maria Montebeller, que é membro do Conselho Fiscal do SBLU, para falar um pouquinho dessa questão do Banco Master. Joana.
Além do comitê de investimento, o SBLU conta com uma assessoria que dá todo o apoio para os conselheiros fazerem os investimentos. Então, o servidor pode ficar seguro que o SBLU não tem nenhum investimento com o Banco Master. É importante as orientações que a Joana traz, a Joana que é presidenta do Conselho Fiscal do SBLU, e a gente segue acompanhando, obviamente, os desdobramentos, porque por mais que o Instituto não esteja, né, nessa questão do Banco Master, mas esse tipo de ação dos entes públicos, né, com a questão da aposentadoria, elas acendem um alerta aí a todos e todos. Bom, eu acho que com isso a gente chega ao fim do nosso primeiro programa Fala Mais Sintraceb, né, Sérgio? Gostasse? Eu gostei, eu fico feliz e fico triste simultaneamente ao mesmo tempo, porque eu tinha tanta coisa para falar. Ele preparou tanta coisa, tadinho. Uma pasta. Ceifaram o direito de falar, falar mais. Vai lá, chama o sindicato. O sindicato te ajuda. E os aposentados, como é que eu vou falar? Mas obrigado, né? Parabéns à equipe de comunicação. Brincadeiras à parte, a gente faz, né, um quebra-gelo aí de brincar sobre assuntos sérios, mas o assunto é sério. Parabéns ter apontado no Fala Mais Sintraceb, o primeiro programa, né, de serem ousados, trazer o assunto dos aposentados e aposentadas, que é tão importante. E, embora seja um assunto muito sério, eu sou apaixonado em poder debater isso. Se pensarem, eu gostaria de sugerir que façam um capítulo 2 para a gente falar mais sobre a questão dos aposentados e aposentadas, porque acho importante. Doutor Antônio, obrigado. Gostasse desse formato? Gostei, me sinto honrado e agradecido de ter sido convidado para o primeiro programa de 2026, estreando? né? Sim, então eu espero voltar aqui mais vezes. Deixar um abraço aqui para todos os servidores públicos, particularmente aos aposentados, já que a temática hoje foi relacionada a assuntos dos aposentados, né? E dizer a vocês que nós estamos juntos e continuaremos juntos de vocês sempre. É isso, a gente vai seguindo, acompanhando todos os desdobramentos de todas essas ações que a gente está fazendo, tanto no judiciário quanto nas mesas de negociações, dando as informações para vocês. A gente retorna nas próximas semanas com mais um programa do Fala Mais Sintraceb. Não deixar de agradecer a equipe de comunicação, Júlio, Yáscara, Bruna, né, a nossa diretoria de comunicação composta pelo Éder e pela Alessandra, que estão aí revolucionando a comunicação Sintraceb, diga-se de passagem. Então agradecer a essa equipe, a gente segue juntos, enquanto sindicato estamos à disposição sempre para trazer as informações e continuar lutando aí pelos servidores e servidoras. Obrigado pela atenção e até o próximo Fala Mais Sintraceb. Você ouviu Fala Mais Sintraceb. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscreva no canal. Até mais!